Chegamos ao final de semana e vamos aproveitar tirando o tempo do Senhor, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Nesses dias, nós estamos observando a palavra, refletindo em como podemos receber o favor de Deus, atrair o favor de Deus para as nossas vidas. Ele nos diz: se quiseres e obedeceres, comereis o bem dessa terra, comereis o melhor dessa terra. E nós estamos buscando obedecer ao Senhor, conhecer em primeiro lugar para poder obedecer. E estamos nos embasando nos mandamentos de Deus, tanto em Deuteronômio 5, como nos dois grandes mandamentos que Jesus nos deixou. E uma palavra aqui de Deuteronômio 10, que está sendo luz para as nossas vidas. Deuteronômio 10, 12 e 13 nos diz: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem? E nós temos refletido muito nisso. Nós refletimos nessa questão de amar o Senhor de todo o coração, de obedecer ao Senhor. E hoje eu quero chamar a sua atenção para essa parte que nos diz: e que sirva o Senhor, o seu Deus. Como nós podemos servir ao Senhor, já que aqui está colocando que o Senhor nos pede isso, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que o tema, que ande nos seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, que sirva de todo o coração, de toda a sua alma. Jesus, quando ele nos deixa os dois grandes mandamentos para as nossas vidas, sendo o primeiro dele amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, toda a sua força, ele não fala ali no mandamento sobre servir, mas ele nos deixa o exemplo de que nós devemos servir ao Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar. Jesus, ele nos ensina assim, ele não nos coloca no mandamento, mas ele nos ensina a seguir o exemplo dele. Olha o que Jesus nos diz. Primeiro vamos ver o Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 26. Jesus nos diz assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Jesus é claro nessa palavra. Aquele que serve a Ele precisa segui-lo. Não tem como nós servirmos ao Senhor apenas sendo bons, ajudando o próximo. Não, nós temos que servir ao Senhor seguindo, buscando o reino de Deus. Jesus ainda fala: onde eu estou, o meu servo também estará. Então, nós precisamos buscar a Jesus, buscar a sua palavra, para que nós possamos servi-lo verdadeiramente. E ele fala que aquele que serve a ele, Deus honrará a vida dessa pessoa. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. E eu quero continuar vendo a palavra com você aqui no livro de João, no próximo capítulo, capítulo 13, onde Jesus nos dá o exemplo de uma maneira muito forte. Jesus lava os pés dos discípulos. Capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia
e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Olhem o tamanho do exemplo que Jesus nos dá. Jesus, ele se colocou como servo. Pedro até se recusou, não queria que ele lavasse os seus pés. Porém, quando Jesus fala: se eu não os lavar, vocês não terão parte comigo, imediatamente Pedro quer tomar um banho já, né? Mas Jesus, é ele que nos purifica, ele mostra que ele está fazendo isso como um ato de quem vai nos limpar, quem vai nos purificar, sim, nos purificar de todo o pecado, de tudo aquilo que um dia nós cometemos nesse mundo. E através de Jesus nós somos limpos, nós temos uma vida nova. E quando Jesus coloca uma toalha em volta da cintura, ou em algumas versões fala que ele cingiu-se, é um gesto costumeiro de um escravo, um gesto costumeiro de um servo, cingir, colocar à volta do corpo, usar ao redor do corpo. E quando ele faz isso, ele, como servo, ele está se submetendo totalmente à vontade de Deus. Ele se humilhou, ele entregou a sua vida para obter a salvação da humanidade. Ele realmente se dispõe a fazer o papel de servo e ele nos ensina a fazer isso. Em Mateus 20, 27, ele fala: quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o maior, seja servo de todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Mas dentro desse texto de João 13, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 14, porque Jesus ele deixa aqui bem claro. Vou começar no 13. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Olha só, o Senhor chama a nossa atenção, porque Ele mostra que Ele está aqui servindo o próximo, sendo o mais humilde, porque Ele está se colocando como servo, lavando os pés dos discípulos. E Jesus vem e pede para as nossas vidas, para que nós façamos o mesmo. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz.
para que nós sejamos humildes e cuidemos uns dos outros, sirvamos uns aos outros, sirvamos o reino do Senhor, como ele primeiro já chama a atenção quando nós vimos aqui em João, no capítulo 12, quem me serve, precisa seguir-me. Onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. E algo que tem chamado muito a minha atenção nesses dias é que nós devemos ser luz do mundo, nós precisamos deixar brilhar a nossa luz, e cada vez que nós servirmos o reino de Deus, cada vez que nós fizermos algo pelo reino, não tenha medo, a luz de Cristo que há em você, ela estará brilhando. Nós somos como a lua, nós somos como os planetas, nós podemos até não ter luz própria, porque a nossa luz ela vem do Senhor, e nós irradiamos a luz de Cristo para a vida do nosso próximo. Confia, você faz, e quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13:17. E aí, você já pensou nisso? Você tem ajudado de alguma maneira no reino de Deus? Você tem buscado servir como servo de Cristo, juntamente com o Espírito Santo na sua vida? Você tem buscado servir o reino de Deus de uma maneira ou de outra? Amanhã nós falaremos um pouquinho mais sobre isso, mas eu peço que você já comece a observar isso. Nós fazemos para o reino de Deus, e o Senhor, Ele faz para as nossas vidas. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor nos dá muito, muito mais de volta. Nós semeamos e nós colhemos. Eu convido você, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba novas mensagens todos os dias, compartilhe essa palavra com alguém, deixa o seu testemunho nos comentários, deixa o seu nome, se você está ouvindo pela primeira vez. Não deixe de comentar, porque você faz movimentar esse grupo e juntos nós alcançamos outras vidas, muito mais quando você compartilha. E não saia sem curtir essa palavra, não te custa nada, é só você apertar o joinha, deixar o seu like, e nós alcançamos outras vidas, amém? Eu convido você a orar comigo. Deus maravilhoso, Deus soberano, Jesus, como o Senhor é lindo, como o Senhor nos amou de uma maneira tão grande. Nós estamos vendo a Tua palavra, Senhor, e o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor nos limpa, o Senhor nos purifica de todo pecado. Ah, Senhor, obrigada por nos perdoar, Senhor. Nós já aproveitamos, Senhor, para te pedir perdão, Pai, para te pedir perdão, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Senhor, e nós queremos te pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo, Pai, que nós temos feito de uma maneira ou de outra, Senhor, que nós podemos estar entristecendo o teu coração. Espírito Santo, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Deus, de todos os nossos pecados. No nome de Jesus nós oramos e nós te pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade de entrar nas nossas vidas. Tenha liberdade para agir nos nossos corações, ilumina os olhos do nosso coração, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós venhamos praticar a Tua vontade, para que nós venhamos andar pelo Teu caminho, para que nós venhamos fugir de tudo aquilo que nós fazemos que Te desagrada. Senhor, nos faça cheios, Deus, do pleno conhecimento da Tua vontade para as nossas vidas, porque nós queremos sim, Pai, Te servir, nós queremos sim, Senhor, nos colocar à disposição para fazer a Tua vontade, para fazer a Tua obra. Nós te pedimos, Senhor, nos ensina o caminho, nos faça aprender a Tua palavra, a Tua vontade, e andarmos no centro da Tua vontade, Pai. Tua vontade, Senhor, a gente sempre diz, mas ela é maravilhosa. Se nós andarmos na Tua vontade, nós só seremos abençoados, porque a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, é o melhor que tem para as nossas vidas.
que nós possamos entender o teu querer, que nós possamos entender o teu chamado, que o Senhor renove as nossas forças para que nós venhamos andar, Senhor, no centro do teu propósito. E nós sabemos, Pai, que quando nós buscamos em primeiro lugar o teu reino, as demais coisas nos são acrescentadas. Fica conosco, Pai. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas necessidades, a nossa família, Senhor, enfim, tudo que é nosso, Pai, o nosso ministério, o nosso futuro ministério, nós colocamos nas tuas mãos e pedimos as tuas bênçãos. Amém? No nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Fica com Deus, fica na paz, que Deus te abençoe grandemente.